Então, estamos dando início à nossa roda de conversa na data de hoje com ICMS e repercussões criminais. Vamos tratar da decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, no RHC 163.334, que reconheceu como criminosa a conduta do comerciante que deve ICMS próprio, declara e não paga. Esta decisão trouxe inúmeras reflexões aos estudiosos do direito e é o tema da nossa roda de conversa de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Estão conosco Inayá Botelho, advogada sócia do escritório Arnes de Oliveira e Andreasa, formada pela Faculdade de Direito de Curitiba em 2001, pós-graduada no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários em 2012, atualmente é a presidente da Comissão de Arbitragem da OAB Paraná, também mediadora e árbitra, atuação no direito tributário, no direito societário, administrativo e empresarial. Muito obrigado pela sua presença, Inayá, uma grande alegria. Também conosco Guilherme Brenner Lucchesi, que junto comigo coordena esse programa semanal da Roda de Conversa, sócio fundador da Lucchesi Advocacia, membro do New York State Bar desde 2011, é Master of Laws pela Cornell Law School nos Estados Unidos em 2010, é professor da Universidade Federal do Paraná, onde fez o seu doutoramento no ano de 2017. Atualmente é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico e o secretário-geral do Instituto dos Advogados do Paraná. Além disso, merece destacar, porque muitos dos nossos espectadores debatem o tema com o Guilherme, é a nossa referência nacional na cegueira deliberada, com o seu livro Punindo a Culpa como Dolo, o uso da cegueira deliberada do Brasil. Uma alegria te receber, Guilherme, e uma satisfação receber o juiz federal Ricardo Rachid de Oliveira, que é doutor pela Universidade Federal do Paraná, onde também fez o seu mestrado e a sua graduação. Atualmente é o juiz que ocupa a titularidade da 14ª Vara Federal Criminal do Paraná e, durante 2 anos, foi juiz federal em auxílio no Supremo Tribunal Federal, no gabinete do ministro Edson Fachin, um juiz com ampla experiência no direito penal, com ênfase no direito penal tributário, que é a nossa fala de hoje. Feita essa introdução e os agradecimentos, passo a palavra à advogada Inayá Botelho, que fará a sua fala inicial. Boa tarde, Marlos, Guilherme, doutor Ricardo. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês sobre esse assunto que tem conturbado a vida dos tributaristas, né? Direito tributário e direito criminal não são tão divergentes, eles possuem vários pontos de convergência, né? Ambos se referem ao exercício do direito do Estado, né? Ou seja, do poder estatal sobre o contribuinte, e também ambos possuem como requisito básico para aplicação a legalidade. Assim como não existe crime sem lei anterior que defina, também não existe tributo sem uma lei anterior que estabeleça a sua cobrança. Feita esta colocação, vamos direto à questão da decisão do STF, que tem realmente tem causado uma enorme insegurança jurídica. A decisão foi proferida no final do ano passado, ela ainda não foi publicada, o voto, a gente já tem acesso à decisão por conta das exposições que estão feitas na sessão de julgamento, que inclusive está disponível no YouTube, quem quiser assistir, é bem interessante, eu assisti, e lá é que a gente colheu as informações acerca dessa questão. A ata já foi publicada, mas a decisão em si ainda não foi, e por conta disso a gente não sabe exatamente como é que vai ficar esse cenário, porque é só com o voto que a gente vai ter certeza. Mas, basicamente, o que o STF fez, e aí os criminalistas depois vão poder complementar isso, é criar um novo tipo penal. Porque, a partir de agora, o não pagamento contumaz do ICMS, mesmo quando ele seja declarado, é considerado uma infração penal e vai gerar um processo criminal e até, eventualmente, uma condenação. Porque, até então, nós tributaristas tínhamos uma tranquilidade, ou seja, se o nosso cliente fornecedor de bens, de comerciante,
estava declarando ao fisco as suas operações de circulação de mercadoria, ou seja, cumprindo as obrigações acessórias, emitindo nota e prestando as informações, ele estaria resguardado da prática da sonegação tributária, da sonegação do crime. No entanto, agora, com essa nova roupagem que o STF trouxe ao artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137, essa garantia não temos mais, porque mesmo aquele contribuinte que está cumprindo suas obrigações acessórias e pagando, e declarando as informações fiscais, está correndo o risco de ser considerado um devedor contumaz e com dolo no não pagamento do imposto, né? Basicamente, na sessão de julgamento, quando inicia-se a sessão, o ministro Barroso, que foi o relator dessa decisão, ele faz uma colocação bem interessante. Ele fala o seguinte, que o que estava sendo decidido naquele dia era se o comerciante que cobra junto do preço do ICMS do consumidor final, que é o contribuinte de fato, ou seja, aquele que suporta o ônus econômico do tributo, e depois não faz o repasse deste valor para a Fazenda Estadual, estaria, então, cometendo uma apropriação indébita desses valores e, portanto, incidindo nesse tipo penal. A tese que foi fixada foi justamente essa. O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS, cobrado do adquirente da mercadoria e serviço, incide no tipo penal. Mas não ficou claro nesse voto qual seria o dolo específico, muito menos o que seria considerado um devedor contumaz, porque o artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137 não traz essa informação. E aí os penalistas que vão poder esclarecer melhor, né, como considerar uma conduta dolosa se não existe no tipo penal os instrumentos necessários para se identificar esse dolo. O ICMS hoje, para completar, ele é um dos impostos mais complexos que nós temos no sistema jurídico tributário nacional. Além dele ser um tributo indireto, ele muitas vezes submete a uma série de regramentos, como ele não é um imposto não cumulativo, a regimes de créditos e débitos. Ele é um imposto de competência estadual, ou seja, nós temos inúmeros estados da federação legislando sobre ele. Então, existe uma série de dificuldades já naturais no recolhimento do ICMS. E justamente essa situação vem causar mais ainda uma insegurança de que já era natural no imposto para o contribuinte do ICMS, que é o sujeito passivo. E quem é essa pessoa? É o comerciante. É aquele que pratica o fato gerador de colocar a mercadoria em circulação no mercado. Esse comerciante, quando ele pratica esse ato, ele automaticamente fica obrigado a fazer o pagamento desse imposto. Ele é o que a gente chama de contribuinte de direito. É ele juridicamente obrigado a pagar o tributo. O contribuinte de fato, que é o consumidor, que é aquele que de fato suporta o ônus econômico, ele não tem nenhuma relação jurídica com relação ao ICMS, nenhuma obrigação de pagamento com o fisco. Essa obrigação é do comerciante. Então, justamente nessa linha que foi o ministro Barroso de entender que o contribuinte de fato do imposto estaria pagando esse tributo e, portanto, quando não há esse repasse, haveria um crime de apropriação indébita, existem algumas falhas nesse raciocínio, né? Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira um pouco mais fácil, porque talvez nem todo mundo que esteja assistindo seja familiarizado com a tributação do ICMS, mas sendo o comerciante o contribuinte de direito, tendo ele a obrigação de pagar, quando ele faz esse pagamento, ele faz em nome próprio, é o que a gente chama de ICMS próprio, porque existem algumas hipóteses do ICMS ST, que nós chamamos, que é a substituição tributária, quando o comerciante recolhe antecipadamente todo o imposto da cadeia de consumo, e aí ele paga não só o imposto dele, mas paga o imposto de toda a cadeia que viria antes. Aí, nesse caso, ele está fazendo basicamente um papel de responsável tributário, onde ele está pagando o imposto de outras pessoas. Veja, essas hipóteses são as mesmas que acontecem em outros tributos. Por exemplo, na contribuição previdenciária do empregado. Todo empregador recolhe, além da contribuição patronal, da contribuição da previdenciária,
ele também faz uma retenção de parte do salário do seu empregado e repassa esse valor para o governo federal, pagando essa contribuição em nome do seu empregado. Mas quando ele faz dessa forma, ele não está pagando o imposto dele, ele está pagando o imposto do seu funcionário, a contribuição do seu funcionário, em nome do seu funcionário, que é o contribuinte de direito dessa contribuição. Ele apenas faz o repasse, ou seja, ele faz a retenção e repassa esse dinheiro para o fisco, numa guia dizendo, olha, esse valor que está sendo pago é uma contribuição do funcionário tal, CPF tal, indica o nome. No ICMS não é assim que acontece. Como que acontece no ICMS? O contribuinte vai no estabelecimento, faz a compra da mercadoria, o comerciante emite uma nota, que é uma obrigação acessória, emitir a nota, destaca o imposto e depois, no final do mês, ele vai analisar quantas notas ele emitiu, qual foi o valor de imposto que ele recolheu, vai fazer a compensação com os débitos e créditos que ele tem por conta da cadeia do ICMS, da complexidade do sistema, e aí sim ele vai apurar se ele tem imposto a pagar. E quando ele pagar, ele vai pagar esse imposto em seu nome, o ICMS próprio, ele vai indicar o CNPJ dele. Então, veja que neste caso, é difícil imaginar essa hipótese de apropriação indébita, porque ele não está pagando o imposto que foi de titularidade de outrem, esse imposto é dele. Então, a primeira falha que já existe na decisão do STF é esta, ou seja, eles não consideraram o fato de que o contribuinte de direito recolhe em nome próprio, que o contribuinte de fato não é efetivamente o sujeito passivo da tributação. Existe uma regra, inclusive, que a ideia de apropriação indébita, ela está muito ligada a uma ideia de substituição tributária, que são essas hipóteses que eu falei, ou seja, quando você faz a retenção do tributo para pagar em nome de outrem, diferente da situação de quando você cobra o tributo, você recebe o valor desse consumidor final, mas você paga em seu nome. Inclusive, o doutor Igor Mauler Santiago, que foi o advogado do contribuinte no STF, ele fez uma colocação que eu achei fantástica para explicar isso. Imagine a hipótese da venda parcelada, que acontece muito no comércio, né? Ou seja, o consumidor, o comerciante vende o produto e o contribuinte de fato, o consumidor vai pagar em 10 vezes. Paga a primeira parcela e não paga as demais. Poderia o comerciante chegar para o fisco estadual e falar, olha, eu não vou pagar o restante do ICMS devido porque o contribuinte de fato não está pagando as parcelas. Ou seja, não faz sentido, porque não é o fato do contribuinte de fato pagar o tributo que faz com que nasça a obrigação de pagar o ICMS devido à Fazenda Estadual. Então, dentro deste raciocínio, a gente já percebe que a ideia que foi concebida de que haveria uma apropriação indébita não tem fundamentação jurídica nem fundamentação fática, porque de fato não é o contribuinte, o consumidor pagar que faz nascer a obrigação tributária, muito pelo contrário, é o fato do comerciante colocar os bens em circulação, é ele quem pratica o fato gerador, é ele quem está obrigado perante o fisco. Outra questão que chamou muita atenção é a questão do dolo, ou seja, sempre se imaginou, não se imaginou não, é porque a lei assim determina, que o dolo da sonegação fiscal, do crime fiscal, ele está ligado ao fato do contribuinte usar de artimanhas para enganar o fisco, literalmente. Omite informações, não declara corretamente, utiliza-se de instrumentos, de contratos apenas que existem só no papel, para passar informações incorretas para as autoridades fiscais. A gente tem casos famosos, né, de grandes empresas de luxo que faziam vendas, né, de valores com nota, um valor bem inferior ao valor de venda efetiva do mercado, justamente para disfarçar, para diminuir o valor do imposto devido. Esses são casos clássicos em que o contribuinte se utiliza de ardis, de artimanhas, de mentiras para enganar o fisco. Porém, neste caso, o que chama a atenção é que mesmo o contribuinte declarando as informações, ou seja, o contribuinte vende a mercadoria, o contribuinte mesmo, o comerciante, né? Ele emite a nota fiscal, ele informa para a Fazenda Estadual, olha, vendi tanto, minha receita foi tanto, ele presta todas as informações e mesmo assim ele é considerado criminoso.
o que é incompatível, porque o simples fato de declarar, o simples ato do contribuinte, do comerciante, de prestar as informações para o fisco, já demonstra uma boa-fé inequívoca. E isso é completamente incompatível com a ideia de dolo, com a ideia de vontade de sonegar, de vontade de enganar o fisco. Então, estas são questões que realmente geram estranheza. Até o doutor Igor, numa palestra que ele deu no Instituto Brasileiro de Direito Financeiro, no começo desse ano, ele fala sobre isso, que ele parece que estava vivendo um momento de distopia na hora do julgamento, porque era impossível imaginar que a Corte Constitucional do país iria albergar uma visão que, inclusive, e aí vem o terceiro argumento, que é inconstitucional, porque o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, impede a prisão por dívida. E neste caso de um contribuinte que declara a sua obrigação tributária, cumpre todas as obrigações acessórias e somente não paga o tributo, parece claro que é um caso de mera inadimplência. Isso coloca o contribuinte à mercê de uma execução fiscal, a ficar com certidão negativa. Isso já complica a vida do empresário de forma suficiente. Agora, mais uma penalização criminal, ao meu ver, parece extremamente exacerbada, né? A questão é que a quem recorrer quando a nossa Corte Constitucional, num julgamento pleno, decide desta forma, de uma forma que coloca o contribuinte, o cidadão, numa situação de vulnerabilidade e insegurança jurídica tremenda, né? É bom a gente frisar, lógico, que essa é uma decisão proferida num recurso ordinário, né? Ela não é uma decisão proferida em controle concentrado, ela não é vinculante, mas ela expõe realmente o empresário que pratica os atos de comércio a uma insegurança jurídica tremenda. E isso já é mais um ônus, né? Porque já não basta a complexidade do sistema, já não basta a dificuldade de lidar com um imposto extremamente complexo, com várias competências no Brasil inteiro, e a gente tem a lidar agora com o risco de um processo criminal. E mesmo que se pense, mas é um processo criminal, depois vai demonstrar que não tinha dolo, até porque o conceito de devedor contumaz do imposto não restou explicitado ainda, a gente não sabe exatamente qual foi o critério utilizado para isso, precisa ser definido, mas fato é que o contribuinte está, mais uma vez, vamos dizer assim, pressionado por uma cobrança que não sabemos aonde isso vai dar. É realmente preocupante, mas eu acho que a advocacia tem que se preparar para isso, para continuar defendendo os direitos dos contribuintes, porque não está fácil nem para os criminalistas e nem para os tributaristas. Bem, essas seriam as colocações que eu gostaria de fazer. Sei que aqui vai vir explicações muito mais profundas e melhores, mas agradeço muito a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Inaya, uma alegria ouvi-la nessas considerações iniciais, com toda essa problemática que une, uma vez mais, o direito tributário e o direito penal. Cumprimentá-la e também a todos os nossos ouvintes que estão na página do YouTube. Aqueles que estão gostando da live, curtam a página e a live, divulguem aos seus amigos, porque nós estamos apenas começando. O pessoal de Laranjeiras do Sul, inclusive conosco, Diego, Reginaldo, Igor, Sandro e todo o pessoal do interior do Paraná. E passar a palavra ao doutor Ricardo Rachid de Oliveira, juiz federal, que foi já apresentado, uma honra enorme tê-lo conosco, doutor Rachid. Eu que tive a honra de, na minha dissertação de mestrado, citar à época já obra sua, é minha referência bibliográfica, apesar de mais novo do que eu, e já submeto também a sua fala, se for o caso, à pergunta do Beno Brandão, advogado aqui de Curitiba, com atuação em todo o Brasil, que pergunta se a crise econômica que afeta os cofres públicos alterou o pensamento dos ministros quando tomaram essa decisão. Pergunto, Beno, se o judiciário teria também essa nova posição se o país estivesse navegando em águas calmas. Seja bem-vindo, a palavra é sua, doutor Ricardo. Doutor Marlos, prazer estar aqui. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo convite, né, do Guilherme, também teu convite por extensão. É sempre bom a gente ouvir
vocês foram muito felizes, me permita participar desse ambiente da forma mais informal possível, né? Vou me referir a vocês como vocês, por favor, façam o mesmo em relação a mim, porque antes de tudo, acho que nós, né, temos uma amizade. E, enfim, o que eu quero dizer que fiquei muito satisfeito de estar aqui podendo discutir esse tema. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui que não é muito do meu feitio, eu não sou de fazer isso. O Marlos fez menção a minha obra, né, que chama-se A Relevância Penal da Inadimplência Tributária. Ela está publicada pela Juruá, e eu só estou fazendo menção a ela, peço licença para fazer isso, porque eu temo que nos 20 minutos que me cabem, eu não consiga ser claro o suficiente, dada a complexidade do tema e diante do que eu vou defender. Eu tenho ouvido, não é, de inúmeros tributaristas e penalistas a afirmação, dando de barato, que esta decisão do Supremo Tribunal Federal ela é absurda. A doutora Inayá disse, ela é inclusive inconstitucional. A quem recorrer, já que quem disse que é inconstitucional é a nossa Suprema Corte. E eu, de há muito, já defendo que não há incompatibilidade com a Constituição considerar criminosa a conduta de quem deixa de pagar ICMS próprio. Claro que eu faço alguns requerimentos, ou seja, e eu defendo isso, inclusive, nessa minha obra, né? Isso eu faço alguns requerimentos. Tá? O que eu venho defendendo e defendo na obra é o seguinte, é que toda discussão a respeito dos crimes tributários, e especificamente dos crimes que são equivocadamente, e nisso estou de pleno acordo com a doutora Inayá, equivocadamente assimilados à apropriação indébita, certo? Essa discussão ela está toda desestruturada. Então, se a pergunta que me fosse feita, Marlos, fosse: você acha que o Supremo acertou ou errou ao decidir da forma como decidiu? A minha resposta seria: o Supremo quase acertou no resultado e errou de forma, vou dizer assim, muito intensa e muito crassa nos fundamentos utilizados para chegar no resultado que chegou. É por isso que, mesmo defendendo aqui algo um pouco diferente daquilo que a doutora Inayá defendeu, eu posso dizer que eu concordo com as críticas que ela fez e concordo com as premissas das quais ela parte. A primeira delas, o ICMS, fora o ICMS-ST, que é uma outra figura tributária, né? Mas o ICMS próprio não é um tributo cujo contribuinte, pelo menos de direito, seja o consumidor final. Não é? O fato gerador desse tributo é a saída da mercadoria do estabelecimento comercial. Sendo assim, o comerciante que declara e não paga um ICMS, ele está deixando de adimplir uma dívida própria. E se está deixando de adimplir uma dívida própria, considerar isso, sem mais nem menos, como um ato criminoso, sim, ofende a Constituição. E aqui eu estou de acordo de novo com a doutora Inayá, e eu imagino que ela deve estar curiosa para entender, bom, já que concorda com tudo, por que não concorda com o resultado? E é isso que eu quero, é aí que eu vou querer chegar, e caso eu não consiga fazer isso de forma muito clara no curto espaço de tempo que eu tenho, só por isso, então, eu, para não ser mal interpretado, peço para aqueles mais curiosos que avancem na obra que eu escrevi. Pois bem, porque o artigo 5º, 67 da Constituição diz que não haverá prisão civil por dívida, salvo do depositário infiel e inadimplemento da pensão alimentícia. Bom, então, por que eu acho que o Supremo acertou, não é? Quase acertou quanto ao resultado?
mas errou com relação aos fundamentos e errou no caminho trilhado para chegar nesse resultado. Não é? Por que eu acho? Só antes de entrar nesse ponto, ou seja, de dizer qual é a visão que eu tenho do artigo 5º 67 e por que há dívidas que podem ser criminalizadas, como esta é uma delas, não é? Em que medida dívidas podem ser criminalizadas, não é? Então, antes de dizer isso, eu só quero lembrar uma coisa, que o erro do Supremo, tá, de considerar, não é, o comerciante o mero depositário e o mero detentor do valor do ICMS pago pelo consumidor final, não é? Este erro, embora seja equivocado, ele é coerente com um erro anterior que o Supremo cometeu, quando determinou a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS do valor referente ao ICMS. O que o Supremo disse naquele momento? Assentou as mesmas premissas da qual partiu agora para dizer que o comerciante é um mero detentor dos valores. E não se trata de dívida própria. Eu estava auxiliando no gabinete do ministro Fachin ainda no momento em que a questão tributária foi decidida, não essa penal, ou seja, quando foi excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. E a grande discussão era justamente essa. Olha, o dinheiro ele não é faturamento da empresa, portanto, não configura a base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse valor ele simplesmente transita pela contabilidade do comerciante, do empresário, que tem o dever de entregá-lo ao fisco estadual. Eu, particularmente, defendia, nas conversas internas que tivemos, não é, que o ICMS não era receita do empresário, era despesa do empresário. Assim como todo e qualquer tributo, porque era tributo dele. Então, se o Supremo, vamos dizer assim, se errou nos fundamentos, justiça seja feita, errou de forma coerente. Errou porque lá atrás errou também. Se o Supremo tivesse corretamente dito, olha, o ICMS é tributo do empresário, o ICMS é um valor que o empresário deve por praticar um fato gerador, que é a circulação de mercadorias, ele não poderia ter retirado esse tributo do conceito de faturamento, a não ser que alterasse o conceito de faturamento. Não poderia ser coerente com sua jurisprudência, que vinha entendendo a expressão faturamento da forma mais ampla possível. Pois bem, feita essa ressalva, então eu diria, por que eu entendo que, apesar de o ICMS ser dívida do empresário, ele pode, sim, configurar uma atividade criminosa, certo? Eu defendo porque eu vejo no artigo 5º, inciso 67, uma proibição estrita no que diz respeito a considerar crime uma dívida pessoal. Esta dívida, que aí está proibida, é uma dívida, digamos assim, que não traz, essa dívida cuja prisão, em razão dela, é proibida pela Constituição, é uma dívida que não traz conteúdo axiológico agregado a ela, que vá além da pura e simples inadimplência. O que é a inadimplência? Inadimplir é deixar de pagar ou deixar de cumprir uma obrigação de pagar uma determinada soma em dinheiro. O Constituinte proíbe, e nós todos conhecemos as razões históricas disso, não é? O Mercador de Veneza é uma obra da literatura extremamente significativa, né? Se a gente for trabalhar com a questão da proibição da prisão civil por dívida ou da proibição de penas corporais, sanções corporais em relação às dívidas, né? Lá se fala de uma sanção corporal. Enfim, o objetivo do Constituinte na minha concepção, simplesmente retirar da sanção corporal pura e simplesmente a entrega de uma soma em dinheiro, o inadimplemento da entrega de uma soma em dinheiro para um credor.
Isso não significa que aquelas dívidas que tragam junto consigo um desvalor ou um conteúdo axiológico negativo extra não possam ser criminalizadas. Se eu contraio uma dívida com qualquer um de vocês, valendo-me de má-fé, valendo-me de expedientes que te ludibria, valendo de expedientes que te induzem em erro, na verdade, eu vou adquirir essa dívida, vou deixar de adimplir essa dívida, mas vou ter praticado, sim, um ato de estelionato. Né? Então, nós lidamos no Código Penal com dívidas que estão criminalizadas de forma constitucional. Por quê? Porque juntamente com a inadimplência existe um desvalor ético-social, e vamos lembrar que direito penal é desvalor de conduta e desvalor de resultado. Nós temos um desvalor ético-social que perpassa a simples inadimplência. O artigo 176 do Código Penal é outro exemplo, outras fraudes. Tomar refeição num restaurante, sabendo que não dispõe de recursos para pagar, é crime e não é inconstitucional. Por que não é inconstitucional? Mas é uma dívida. Ele foi lá, tomou refeição no restaurante, né? Tem uma conta para pagar, não paga, isso é uma dívida. Não. Ele não está sendo punido porque tem a dívida. Ele está sendo punido por quê? Porque a sua conduta tem um desvalor ético-social que perpassa a simples inadimplência, que é o quê? Uma espécie de fraude que você comete quando você comparece num restaurante, e esse mesmo tipo vale para hotel, né? Você passa uma mensagem, você mantém em erro o dono do estabelecimento, porque esta é uma prática comercial de direito do consumidor, no qual parte-se do pressuposto de que quem senta no restaurante dispõe de recursos para pagar. E é por isso que o dono do estabelecimento fornece a refeição solicitada. E no momento em que a refeição é cobrada e o indivíduo diz eu não tenho dinheiro, parte-se do pressuposto de que ele fez o quê? Que ele manteve em erro. E, portanto, nós temos o quê? Um desvalor ético-social que perpassa a simples inadimplência. Pois bem, assentada essa premissa, a pergunta é: aonde estaria o desvalor ético-social que perpassaria a pura e simples inadimplência nas questões que envolvem tributos em relação aos quais existe substituição tributária, o exemplo que a doutora Inayá deu, né, que é o inadimplemento do imposto de renda retido na fonte. Nesse caso é mais fácil. Por quê? É mais fácil a assimilação. Por quê? Porque quando nós estamos diante de um imposto de renda retido na fonte, como bem a doutora Inayá colocou, o contribuinte de direito, não é, ele é o empregado que teve uma parcela do seu salário descontada. Não se trata de apropriação indébita. Por que não se trata de apropriação indébita? Porque a apropriação indébita pressupõe a posse da coisa. E como essa é uma operação normalmente contábil, as coisas não se passam da seguinte maneira: o empregador não entrega o salário bruto para o empregado. Faz com que o empregado tenha a posse do valor bruto do salário. Depois diz assim, olha, passa para cá, por favor, os R$250 relativos ao imposto de renda. Aí ele pega o dinheirinho e entrega para o empregador. O empregador, então, de posse desses R$250, inverte o título da posse e pratica um crime de apropriação indébita. Não é disso que se trata. Isso não acontece. A gente sabe que, às vezes, muitas vezes, o valor sequer existe. O empregado só conseguiu, o empresário só conseguiu produzir o valor líquido da folha naquele mês e vai lá, entrega o valor líquido da folha e deixa a parte relativa ao tributo, cujo contribuinte de direito é o substituído tributário, para pagar quando der. Então, não há que se falar em apropriação indébita em relação a isso. Nem em relação a esse caso, nem em relação ao ICMS. Mas, o que a gente pode dizer em relação a esse caso de substituição tributária? É que, embora seja uma dívida, nesse caso até concorrente, enfim, precisaríamos pensar melhor
Não, nesse caso a dívida é exclusivamente do empresário, porque se ele não paga, não cabe à Receita buscar o pagamento por parte do empregado. Embora seja uma dívida, esta é uma dívida que gera no empregador um locupletamento, um enriquecimento. Quando o empresário desconta do salário do empregado um valor para repassar ao fisco, seja por que razão for, né, e não repassa, o que nós podemos dizer é que o empresário enriqueceu sem causa. Enriqueceu à custa de alguém. Nesse caso, à custa do fisco e à custa do empregado. E se ele faz isso com essa intenção de locupletar-se, eu não vejo inconstitucionalidade nessa conduta. Pois bem, é mais fácil assimilar isso quando nós estamos diante de situações relacionadas à substituição tributária. E em relação ao ICMS, como é que fica? Porque o exemplo da substituição tributária é um exemplo em relação ao qual quem suporta indiscutivelmente o ônus econômico do tributo é o empregado. E em relação ao ICMS? Em relação ao ICMS, me parece que acontece algo similar. Não é? Não com tanta clareza em termos de compreensão, mas me parece que acontece algo similar. Porque o ICMS, ele é um tributo estruturado constitucionalmente para repercutir. O que eu quero dizer? Ele é um tributo de repercussão econômica. Os tributaristas responderiam para mim da seguinte forma: Rachid, todo tributo repercute. Não é? Aliás, todas as despesas do empresário repercutem no preço final da mercadoria. Correto, estou de acordo com isso. Mas alguns tributos, eles são estruturados pela Constituição para atingir a capacidade econômica do empresário. Outros tributos, esses sim, constitucionalmente eleitos para repercutirem, eles são estruturados para atingir a capacidade econômica do consumidor. E o ICMS é um deles. O fenômeno da repercussão, por isso, e que tem consequências, pode ter consequências penais, como eu estou defendendo aqui, e tem consequências tributárias também, porque nós temos lá um artigo no Código Tributário que diz que, para pedir a repetição do indébito desses tributos, o contribuinte de direito tem que provar que não repassou o ônus econômico ao contribuinte de fato. Eu sei que muitos tributaristas odeiam essa diferenciação entre contribuinte de direito e contribuinte de fato. Eles dizem que essa é uma diferenciação que não faz sentido jurídico, só sentido econômico. Eu discordo, né? Eu não conseguiria explicar nesse curto espaço de tempo por que eu discordo, mas talvez o argumento central disso é que a atividade tributária do Estado, ela tem por finalidade transferir parcela da riqueza privada para a esfera pública. A forma pela qual o Estado faz isso é se valer de uma série de ficções, de uma série de mecanismos para tornar a arrecadação mais justa e mais eficaz. Porque quanto mais eficaz for a arrecadação, menos free riders nós teremos na sociedade. Não é assim? No nosso condomínio, se dos 10 apartamentos só 8 pagam a taxa de condomínio, tem 2 free riders. Não é isso? A gente pensando em sentido mais global, quanto mais eficiente for a arrecadação do Estado, mais todos que têm o dever de concorrer com as despesas públicas estarão participando, né, dando a sua parcela de contribuição no bolo. Então, o sistema tributário ele é organizado de uma forma tal a maximizar as formas pelas quais o Estado pode tornar certa a incidência do tributo. E o que ele fez em relação ao ICMS? Ele busca a capacidade econômica, ele busca a capacidade contributiva
isso constitucionalmente falando, do consumidor final. Isso fica muito claro quando você tem dois princípios que devem incidir necessariamente na configuração jurídica desse tributo. O primeiro deles é o da não cumulatividade, para que o ônus econômico desse tributo, ao final, seja transferido exclusivamente ao último da cadeia do consumo. A não cumulatividade faz com que, na prática, o ônus econômico do tributo vá inteiramente para o último da cadeia, que é o consumidor final. E esse tributo, o ICMS, ele é pautado pelo princípio da seletividade. O princípio da seletividade faz com que as alíquotas sejam manejadas a partir da essencialidade do produto. O que isso significa? Pessoas mais pobres consomem só produtos essenciais. Se consomem produtos essenciais, as alíquotas dos produtos essenciais têm que ser menores. Pessoas mais ricas consomem produtos essenciais e produtos supérfluos. Produtos supérfluos devem ter alíquotas maiores, pelo princípio da essencialidade, pelo princípio da seletividade, pautado pela essencialidade. Isso demonstra que o Constituinte fez o quê? Fez com que o fato signo presuntivo de riqueza eleito para compor a regra matriz do ICMS fosse o consumo. Embora o fato gerador seja a saída do tributo do estabelecimento do comerciante, do empresário, o fato signo presuntivo de riqueza que compõe a regra matriz do ICMS é o consumo. Na verdade, se nós formos parar para pensar, há 3 fatos signos presuntivos de riqueza que compõem, não é, as manifestações de riqueza pelas quais o Estado se vale para criar tributos, que é renda, propriedade e consumo. Não é? Veja, muito rapidamente, me parece que, só para concluir, eu sei que eu já devo ter passado um pouco do meu tempo, é legítimo... Fique à vontade, Rachid, não se prenda com o tempo, por favor. Tá bem, tá bem. Me parece que é legítimo que o Estado eleja a categoria de crime a conduta do empresário consistente em locupletar-se a partir da transmissão do ônus econômico de um determinado tributo a quem a Constituição elege como realizador do fato signo presuntivo de riqueza, que é o consumo, e se aproprie, e aqui, né, aproprie entre aspas, ou seja, enriqueça às custas disso. Pois bem, aí você pode me perguntar, então você está de acordo com o fato segundo o qual deixar de pagar ICMS configura necessariamente o tipo do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137? Não. Eu estaria de acordo, se o Supremo fizesse, no julgamento desse RHC, uma declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto desse tipo, para exigir um elemento subjetivo do tipo consistente na intenção de locupletar-se. Eu acho que num determinado momento do julgamento, vejam, para quem acompanhou o julgamento, houve uma cisão dos momentos, né? O ministro Barroso votou, no dia seguinte ele volta e começa a falar do dolo. Aí que o dolo entra, né? Porque até então ele não tinha falado do dolo. Não, mas tem que ser dolosa a conduta, tal, e acaba incluindo na tese, né? Justamente com receio de que acontecesse o que acontecia, eu vou falar aqui em Santa Catarina, por exemplo, não é? Santa Catarina sempre foi um estado, o Ministério Público de Santa Catarina sempre foi muito aguerrido, né? Não é à toa que esse é um precedente de Santa Catarina, não é? Foi muito aguerrido na configuração desse tipo.
Mas qualquer inadimplemento para eles era considerado o crime do artigo 2º, inciso 2º. Eu não estou de acordo com essa postura. Eu tenho para mim que é possível, dentro do sistema constitucional, que a conduta consistente em não pagar ICMS próprio, configure o tipo do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137. Não advogo a presença do chamado animus reincibi habendi, não é? Que seria a intenção de assenhorar-se definitivamente da coisa, que é uma importação indevida do elemento subjetivo do tipo de apropriação indébita, porque isto não é apropriação indébita. A apropriação indébita exige posse da coisa prévia. Não faz sentido falar em animus reincibi habendi nessa circunstância. Mas o dolo puro e simples, e aí o Supremo errou, porque fala em dolo, se dolo e aí o Guilherme Lucchesi pode nos dizer melhor, se dolo é consciência e vontade de praticar a conduta descrita no tipo, então o dolo é simplesmente consciência e vontade de não recolher o valor do tributo. E não é disso que se trata. Não basta isso. Porque se bastar isso, aí sim nós incidiremos numa inconstitucionalidade. Porque se o dolo for pura e simplesmente vontade de não pagar, não paguei, tenho vontade de não pagar, a dívida é minha, inconstitucionalidade. Ah, mas você disse que tem um elemento que tem um desvalor ético-social intenso que possa recair e que faça escapar essa conduta da previsão constitucional de pura e simples dívida? Tem, mas ele tem que estar presente, esse desvalor. Tem que estar presente o quê? Inclusive no plano subjetivo do agente. Então, para concluir, teria muito mais detalhes a dar em relação a esse resumo que fiz daquilo que penso. Para concluir, eu diria, creio que a conduta ela pode validamente configurar, a conduta de não pagar ICMS próprio, pode validamente configurar o disposto no artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137, desde que o empresário deixe de pagar o ICMS com a intenção inequívoca de locupletar-se com essa atividade. A intenção de locupletar-se, sim, daria, digamos assim, ao tipo dignidade constitucional. Por isso que, se eu fosse dizer que o que para mim, no meu modo de ver, deveria ter sido, nesse julgamento, a conduta correta por parte do Supremo, eu diria que o Supremo deveria ter declarado a inconstitucionalidade parcial do tipo, sem redução de texto, para exigir uma intenção específica, um elemento subjetivo do tipo distinto do dolo, que vai além do dolo, consistente numa intenção inequívoca de locupletar-se. Restaria saber se o Supremo poderia fazer isso. Me parece que sim. Né? O Supremo tem um tipo que é extremamente amplo, em relação ao qual cabem inúmeras condutas, inclusive a pura e simples inadimplência do ICMS, e ele, portanto, restringiria o alcance do tipo, diminuindo o poder punitivo estatal, né, pela via da interpretação constitucional. Essa seria, para mim, segundo a minha concepção, a conduta mais correta por parte do Supremo. Acho que no resultado ele chegou muito próximo disso, especialmente porque o ministro Barroso, no voto dele, abre um capítulo num determinado momento e faz menção insistente à questão do dolo. Acho que faltou a ele ler o livro do Lucchesi antes, entendeu? E tomar contato com as teorias mais modernas a respeito do dolo, não é? Se ele, talvez, enfim, estou fazendo um gracejo aqui, mas o que eu quero dizer é que se fosse para o Supremo adotar uma postura mais técnica, ele não ficaria falando de dolo, porque não é de dolo que se trata, é de outro elemento subjetivo do tipo. Né? Essa seria a minha proposta. Mas eu acho que, do ponto de vista do resultado, não é? A vitória do MP de Santa Catarina foi uma vitória de pirro, porque as posturas do Ministério Público de Santa Catarina não eram essas posturas em relação ao
ao elemento subjetivo do tipo, né? Eles sempre defenderam e defendiam que o elemento subjetivo do tipo é omissão, vontade de omitir-se no recolhimento do tributo. Bom, estou à disposição para qualquer outra indagação. Peço desculpas, eu acabei excedendo um pouco o tempo que me foi dado, mas eu reputei importante porque eu não queria passar a impressão de que, embora esteja quase de acordo com aquilo que o Supremo fez, que eu subscrevo absolutamente tudo que se disse naquele julgamento, bem pelo contrário, né? Mas agradeço e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida a respeito do meu ponto de vista. E só para não deixar a pergunta também sem resposta, que o meu querido amigo Beno Brandão colocou, eu acho que sim, que as conjunturas econômicas, sim, elas interferem nos julgamentos da Suprema Corte. Eu acho que elas têm um limite para interferir, elas não deveriam interferir, às vezes, de forma tão aguda. Porque a Corte Constitucional, ela se pauta por critérios políticos também, quando decide. E tem que se pautar, eu acho. Tá? Eu só acho que existe existe um limite. Né? A Corte Constitucional, ela se pauta por critérios políticos, mas ela tem um limite. E o limite está justamente dentro da Constituição e das regras postas. Né? Sempre que você tiver mais de uma solução possível para um caso, eu acho que é válido ao Supremo decidir, levando em consideração também, inclusive, questões políticas. Mas se não houver, aí a política tem que ser devolvida ao Parlamento. Essa é a minha concepção a respeito disso. Devolvo a palavra para o Dr. Marlos e agradeço mais uma vez. Rachid, muito obrigado pelas tuas ponderações. É um belíssimo contraponto e nós temos nos preocupado muito, eu e o Guilherme, na organização de todas essas nossas conversas, em justamente não termos um pensamento único. E por isso temos insistido em trazer o Poder Judiciário, através dos juízes, o Ministério Público, para que nós possamos ter, não só na academia, mas também na vivência prática, as diferenças dos pontos de vista que justamente geram esse debate tão interessante. Obrigado pelas tuas ponderações. O doutor Guilherme, por certo, fará um contraponto também agora, e eu não posso deixar de mencionar o Guilherme Merolli, advogado em Florianópolis, está nos lembrando da luta da Defensoria Pública de Santa Catarina nos tribunais superiores para resguardar os empresários hipossuficientes. E eu lanço ao Guilherme, no início da sua fala, as provocações do Ademar Mendes Bezerra Júnior, que é advogado no Ceará, que pergunta se haveria a percepção de um conteúdo de injusto na omissão de recolhimento de tributo como uma espécie de vantagem indevida decorrente de uma violação do dever instrumental de recolher o ICMS. Se essa vantagem indevida decorreria da locupletação de um sistema de tutela da neutralidade fiscal da não cumulatividade. Na mesma linha, o João Vieira Neto, advogado em Pernambuco, que coordena a Comissão de Direito Penal de Pernambuco e que tem feito um belíssimo trabalho lá com os advogados de divulgação no Instagram e nas suas lives, ele pergunta se as premissas utilizadas para se constatar devedor contumaz como parte do elemento do tipo, quais são as premissas utilizadas para se constatar devedor contumaz como parte do elemento do tipo? Partiria da ideia de continuidade? Seria através de decreto estadual? Pergunta o João. Com essas provocações iniciais, eu passo a palavra ao Guilherme Lucchesi. Muito obrigado, Marlos, pela apresentação, pela organização de mais esse evento. Eu quero cumprimentar de modo muito especial todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube, que está mandando perguntas, participando do debate. Isso para nós é importante porque a gente precisa, né, que nossa discussão seja fomentada por argumento de gente que também tem a nossa vivência diária.
cumprimentar especialmente a Inaya Botelho, grande amiga, parceira na advocacia, entende muito do tema no direito tributário, uma atuação muito forte, e também ao meu caríssimo colega, amigo, Ricardo Rachid, juiz federal, que domina muito a temática do direito penal e mostra para nós o quanto ele é estudioso por estar falando um tema que não é propriamente da jurisdição federal. O ICMS é uma discussão da justiça estadual, mas o Dr. Rachid, como grande estudioso do tema, está absolutamente a par, conduz a discussão aqui com maestria, e eu diria que eu tenho muito pouco a discordar do que foi apresentado pela Nayá e pelo Ricardo, porque, na verdade, há muito mais pontos de convergência do que de divergência. Então, eu vou me focar principalmente nos pontos de divergência, porque eu acho que eles são essencialmente o fundamental. Agora, eu penso que tem duas abordagens possíveis aqui para essa temática, e às vezes é difícil a gente dissociar, né, uma pessoa de outra, mas eu sinto que tem dois Guilhermes falando aqui, o Guilherme professor e o Guilherme advogado. O Guilherme advogado, sem sombra de dúvidas, primeiro o Guilherme professor, sem sombra de dúvidas, ele poderia trazer críticas à posição do Supremo, em alguma medida semelhantes àquelas que o Rachid colocou, mas eu colocaria mais algumas, e enquanto Guilherme advogado, eu fico pensando o que fazer quando se depara com uma acusação como essa, considerada a posição do STF, como colocou a Inayá, nós não temos mais para quem recorrer de uma decisão como essa, né? Trata-se de um precedente que vai ser tratado como vinculante pelas demais esferas, então isso nos traz uma discussão que é absolutamente pertinente. Tanto a Inayá quanto o Rachid me poupam de precisar fazer qualquer discussão a respeito da diferença entre o ICMS próprio e o ICMS-ST, né, em substituição tributária. Está muito clara a diferença do regime entre os dois. O comerciante, quando ele deixa de fazer o recolhimento do ICMS na modalidade em que nós estamos discutindo, ele não figura como substituto tributário do consumidor ou, enfim, de qualquer outra pessoa, é o ICMS devido pela sua própria atividade, então a gente não está falando aqui de nenhuma forma de substituição. O que você tem, na verdade, é um valor que acaba sendo repassado ao cliente, ao consumidor final. Isso é muito próprio da atividade comercial, da prestação de serviços. Na verdade, aquilo que vai ser embutido no preço não é o único, então, somente o valor de uso daquela mercadoria, você agrega uma série de outros valores àquela mercadoria, àquele serviço que contemplam os próprios custos da atividade. Eventuais custos trabalhistas, eles interferem no preço, custos operacionais, como aluguel, condomínio, água, luz, né, são embutidos no preço, e pode haver até, inclusive, um grande valor agregado que se coloca, um valor, um incremento que se repassa ao consumidor final em situações de escassez de oferta, ou um excesso de demanda. Tudo isso interfere no preço e invariavelmente repassado, é um ônus que recai sobre o consumidor e pode acabar acarretando diretamente no lucro que vai ser obtido pelo comerciante, pelo prestador de serviço. Existe uma repercussão econômica nesse sentido também, né, que foi um ponto que o Rachid colocou. Então, a gente não está falando da questão da substituição tributária. Penso que, com relação a isso, não haja maior discussão se o comerciante estiver efetivamente se apropriando de algum tributo que ele figure como substituto tributário. Isso invariavelmente tem um conteúdo moral de injusto, há desvalor de ação, há desvalor de resultado, e quanto a isso não é maior divergência. A divergência se dá exatamente com relação à figura do ICMS próprio, declarado e não pago. E aí, penso que é bastante importante para nós analisar a própria tipicidade, analisar a redação daquilo que se encontra no inciso 2º do artigo 2º da Lei 8.137 de 90. Tem duas expressões ali que chamam bastante atenção.
Primeira, né, o fato de você estar lidando com o tributo que tiver sido descontado ou cobrado de terceiro. E, em segundo lugar, o fato de a redação do tipo penal está se referindo não ao tributo em si, mas ao valor do tributo. Se a gente puxa a redação aqui do inciso 2º, está lá: constitui crime contra a ordem tributária deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Tem uma série de maneiras da gente interpretar essa redação e quer me parecer aqui que o Supremo Tribunal Federal acabou escolhendo talvez uma interpretação não tão feliz, porque há uma série de raciocínios que acabam excedendo o âmbito regular de incidência até semântica dessas expressões. O direito tributário, e disso a Inayá pode falar muito melhor do que eu, ele trabalha com conceitos próprios. Quando ele fala, por exemplo, do desconto de algum tributo, isso remete a uma operação que possui lugar próprio do direito tributário, é um termo do jargão. Agora, quando a gente fala em tributo cobrado, essa cobrança não tem um sentido técnico próprio, ela acaba sendo utilizada no seu sentido semântico usual, e a gente vai ter que interpretar dentro da lógica, né, do funcionamento do direito tributário e dentro da lógica daquilo que a gente entende que é merecedor de tutela penal, que tipo de condutas anteriores, né, que tipo de atos anteriores podem ser abrangidos por essa expressão cobrados. A interpretação que foi defendida pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a posição que foi defendida pelo contribuinte perante o STF, foi a de que essa expressão, né, cobrado, deveria se referir apenas àquelas hipóteses de substituição tributária com relação às quais nós não temos divergência, de haver, de fato, um forte conteúdo material injusto. E isso acabou se alargando para essas situações em que um custo que é muito próprio ao fornecedor, ele é embutido no preço e é cobrado do consumidor final, né? Cobrado no sentido de que o consumidor paga por aquilo e por uma série de outras despesas nas quais o empresário incorre na execução regular da sua atividade. Então, com relação a esse ponto, talvez tenha havido uma interpretação extensiva dentro da lógica da operação financeira, da operação comercial, da operação econômica, em o Supremo Tribunal Federal entender que qualquer repasse do pagamento desse valor poderia ser cobrado a esse título. E um argumento que sempre se coloca é o de que, então vamos lá, eu sou devedor de tarifa de energia elétrica. Né? A minha conta da Copel chega e aquele preço eu repasso, aquele custo eu repasso no preço que eu cobro do meu consumidor final. Se eu deixo de pagar a conta da Copel e estou cobrando o meu cliente daquele valor, eu posso eventualmente responder também pelo parágrafo 3º do artigo 155 do Código Penal, quer dizer, pelo furto, desvio de energia elétrica. Né? Esse é um argumento que se faz e eu penso que a gente não precisa entrar nesse nível de discussão para poder evoluir aqui nas nossas considerações. O fato é que existem essas interpretações possíveis e há muitas críticas que podem ser feitas à interpretação que, enfim, foi dada pelo STF. E um dos argumentos que se coloca em adição a isso é o fato de que, ainda que o consumidor não esteja sendo propriamente cobrado do tributo, como o tipo penal ele fala em valor do tributo, considerando que o valor do tributo está sendo cobrado do consumidor, esse seria um argumento que permitiria essa lógica. Tá? E aí, para responder a essas questões, seria importante a gente avançar e fazer alguns questionamentos técnicos de direito penal, mas que são bastante importantes aqui para nós resolvermos, ou pelo menos contribuirmos para a resolução dessa discussão. Em primeiro lugar, né, qual que é o interesse que se visa tutelar pela incriminação
dessas condutas, né? Qual seria o bem jurídico merecedor de uma tutela penal para que a gente pudesse considerar essa prática, esse ato propriamente uma infração penal, um crime. O artigo 1º fala em crimes contra a ordem tributária e o artigo 2º, aí, quando ele dispõe de uma série de condutas, diz que esses outros incisos também são contrários à ordem tributária. Esse seria o bem jurídico objeto de tutela penal. Agora, considerando que o consumidor não está defraudando o fisco, não existe propriamente uma fraude voltada ao fisco com uma omissão dolosa, uma inserção de informação falsa, na verdade, o valor do ICMS devido, ele é declarado e simplesmente é não pago, há um inadimplemento, é difícil dizer que há propriamente e diretamente uma ofensa à ordem tributária. Poder-se-ia pensar, numa lógica que foi defendida pelo Dr. Rachid, de que nós teríamos também o consumidor final de quem, por quem esse valor é pago e não ele é pago porque ele é cobrado a um determinado título e não é repassado posteriormente ao fisco, que houve aí uma defraudação, né, que teria havido que haveria um desvalor ético-social nessa conduta, né? Haveria um locupletamento por parte do contribuinte. Tá? Mas vejam, o consumidor, aquele que, né, ao fim e ao cabo, eventualmente estará arcando com aquele valor, ele não é o objeto de proteção penal nessa incriminação específica. Ele o é em outros tipos penais que visam proteger o patrimônio. Ele vai ser a vítima num crime de furto, ele vai ser a vítima num crime de apropriação indébita, ele vai ser a vítima num crime de estelionato. Essa é uma lógica, né, no plano individual que a nossa legislação permite, mas quando a gente caracteriza aquele crime e aumenta o desvalor sobre ele, caracterizando como um crime contra a ordem tributária, se existe um eventual dano reflexo ao consumidor, isso se dá de maneira acessória, mas não poderia esse dano puxar a incriminação, né, para justificar o conteúdo moral do injusto. Ademais, dentro de toda a argumentação relativa ao inadimplemento, entendo eu que se não houver uma eventual fraude, ainda que possa haver um locupletamento, pelo menos a título de crime material contra a ordem tributária, entendo que não poderia haver uma incriminação. Começando a responder aqui a pergunta do Dr. Ademar. Entenderia que, consideradas, né, até dentro de uma interpretação lógica e sistemática da legislação, da Lei 8.137, a maioria das outras condutas que são aqui colocadas, em especial, né, o próprio inciso 1º do artigo 2º, que coloca, né, um elemento adicional de fraude, de declaração falsa, de omissão, né, revela que deveria haver um comportamento adicional por parte do contribuinte que inadimple a obrigação tributária a ponto de gerar a justificação da incriminação, e não propriamente o não pagamento de algo que não foi defraudado e que permite em absoluto a fiscalização por parte do fisco. O fisco consegue fazer o lançamento e cobrar pela via de execução fiscal o valor devido porque houve uma declaração nesse sentido. A única coisa que não houve por parte do contribuinte foi o adimplemento final daquela obrigação. Então, entendo que não poderia haver um conteúdo material de injusto que pudesse figurar como desvalor da ação ou do resultado a ponto de justificar esta incriminação. E para além desse tipo penal que ora se coloca, né, os elementos controversos aqui colocados pelo Supremo, entendo, esse foi um ponto que já foi levantado aqui também, que o Supremo foi além e colocou outros elementos adicionais. A gente tem primeiro, né, a pergunta que nos foi feita pelo Dr. João com relação à contumácia. Não há, em local algum, na redação do inciso 2º, qualquer referência
à contumácia. Isso foi colocado como uma autolimitação no voto do ministro relator, para que esse raciocínio, bem sabendo que ele poderia se estender e alcançar outras situações que não são merecedoras de tutela penal, coloca a contumácia ali como uma limitação. A questão do devedor contumaz, ela possui definição em uma série de regramentos estaduais. Os decretos estaduais sobre ICMS, alguns definem o que é devedor contumaz, salvo engano, aí eu já estou fora do meu meio, mas pelo que eu estudei, o regramento do ICMS no estado do Paraná define o que é devedor contumaz e vira um elemento normativo. Seria um elemento normativo do tipo se o tipo penal falasse em devedor contumaz. Agora, é uma interpretação jurisprudencial acerca do tipo. A gente cria uma figura nova, que é o elemento normativo da jurisprudência que se faz acerca do tipo. Então, vai ser necessário, e cada estado vai ter um regramento diferente para entender que tipo de situação configura ou não configura. A contumácia, ela não é propriamente uma habitualidade, uma discussão que se teve no âmbito da proposição do pacote anticrime, dos crimes habituais, reiterados ou profissionais. Isso acabou passando só para uma situação específica e não como todo um regramento sobre progressão do regime, como havia sido proposto no projeto originário do Ministério da Justiça. Não é propriamente a habitualidade. Não é uma situação de reincidência pura e simples. A questão é que algumas normas, alguns estados vão ter uma definição de quem vai ser contumaz ou não, e aí você vai ter uma categoria especial de indivíduos que poderão responder pelo crime do ICMS declarado e não pago. E a gente acaba transformando, talvez não tenha sido o efeito pretendido pelo ministro relator, mas acaba transformando essa norma em direito penal do autor. Alguns contribuintes praticam o crime, outros contribuintes não. É um problema real que se cria. E com relação ao dolo, eu considero aqui que a gente acaba trazendo de volta e, quem sabe, até reacendendo uma discussão que há muito tempo nós temos no crime tributário. A jurisprudência tem sido unânime, pacífica, no sentido de que o crime tributário exige tão somente o que se chama de dolo genérico, que é, o Dr. Rachid muito bem colocou, conhecimento e vontade a respeito do elemento objetivo do tipo. Se eu sei que eu estou fazendo uma declaração falsa e faço uma declaração falsa, não há necessidade de um elemento especial do tipo de querer defraudar o fisco ou qualquer outra coisa, e essa é uma outra discussão que a gente precisa aprofundar num outro momento. Eu não vou me estender muito em relação a isso por conta já do adiantado. O fato é que o tipo penal não exige qualquer elemento especial. Eu poderia até concordar com o Dr. Rachid numa interpretação que exigisse uma interpretação restritiva conforme a Constituição desse tipo para exigir uma demonstração adicional, mas eu consideraria que a gente só poderia ter dolo se fossem preenchidos os demais elementos objetivos. Entendo que, embora a gente possa ter o preenchimento dos elementos objetivos aqui numa primeira leitura, entendo que isso não estaria indo exatamente no espírito do que defende o restante da lei dos crimes contra a ordem tributária. E já indo rumo ao ponto final da minha fala, para ir um pouco além das críticas que eu poderia fazer ao Supremo Tribunal Federal, o que eu poderia fazer considerando que essa é a interpretação atual? Há um argumento importante que eu tenho dúvida se ele deverá prevalecer ou não, que é a respeito da retroatividade ou da irretroatividade do entendimento jurisprudencial. Isso é um problema, porque o STF não está propriamente criando algo novo. Ele alterou a sua jurisprudência para interpretar o que a lei lata, a lei posta, está colocando hoje para nós. Então, se o STF está simplesmente interpretando o sentido de uma norma, é difícil dizer que esse entendimento jurisprudencial não poderá retroagir para situações anteriores, porque se não fizer isso, ele não poderia nem sequer retroagir para aquele fato que ele está interpretando e utilizando para a interpretação do direito. Então, esse é um problema grave que a gente tem e vai ser necessário que alguém algum dia legisle para que a gente possa ter o princípio da legalidade dizendo que eventual entendimento novo não irá afetar
para os casos anteriores, principalmente nesses casos que chegam até o Supremo Tribunal a partir de demandas individuais, em especial o caso do HC. Situações de RESP, recurso extraordinário, com declaração de repercussão geral, talvez sejam um pouco mais amplas. Inclusive, ações constitucionais diretas, ADPFs, isso tudo pode permitir e poderá haver a limitação de efeitos por parte do STF, mas quando é a interpretação dada a um texto a partir de um dissídio individual que chega, a situação é um pouco mais complexa. Isso cria para nós um problema, né? Agora, considerando que vamos tomar como absoluta a fim de acabar dessa discussão. O ICMS declarado e não pago é crime, ponto final. Como que eu denuncio esse crime? Ou melhor, quem que deve ser o acusado? Considerando que não existe responsabilidade penal da pessoa jurídica, e esse fato é um fato da pessoa jurídica, eu poderia responsabilizar o sócio de uma eventual sociedade limitada? Eu diria que sim, mas para fazer isso eu preciso demonstrar qual foi a ação ou omissão concreta por parte daquele sócio que resultou na omissão, no ato de deixar de recolher o tributo ou a contribuição que havia sido anteriormente cobrada. Então, é preciso que se diga como que ele omitiu um eventual dever de controle sobre o seu subordinado que gerou, que fez com que a empresa tivesse deixado de recolher o tributo quando devido. O mesmo vale para outros dirigentes empresariais, diretores, conselheiros, para que a gente não inverta a pirâmide e responsabilize só a pessoa que está lá na ponta operacional, para que a culpa não caia somente no contador ou naquele indivíduo que está no nível de execução do departamento financeiro e contábil da empresa. Nós temos que tomar muito cuidado como as imputações são feitas. Esse foi um tema que a gente pôde discutir numa das primeiras rodas de conversa com a Heloísa Estelita. É possível responsabilizar dirigentes empresariais? Sim, é possível. Mas isso tem que ser feito considerando que a denúncia está lá para descrever um fato naturalístico, uma ação ou omissão concreta, que esteja dentro do feixe de atribuições daquele dirigente. E penso que esse é um caminho muito difícil de acusação percorrer no âmbito da acusação. Então, eu penso que nem tudo está perdido. Essas acusações virão, mas ainda há muita tese de defesa para que a advocacia criminal possa desenvolver. Desculpe ter me alongado, Marlos, mas eu te devolvo a palavra. Obrigado pelas tuas ponderações, Guilherme, sempre lúcidas. Nós passamos agora para a nossa segunda volta e volta final. Podemos seguir a mesma ordem, salvo vocês modificarem, mas daí eu passo a palavra para a Inayá para as suas ponderações. Obrigada, Marlos. Eu fiquei ouvindo aí o que os nossos colegas falaram, e, enfim, tem muitas coisas que a gente tem que pensar e repensar sempre. E ouvir opiniões contrárias também é muito valioso, porque quando a gente tem que reforçar a nossa opinião é que ela se consolida ou então você muda com ela, né? Mas eu tenho algumas colocações a fazer sobre o que o Guilherme comentou, a questão da retroatividade desse entendimento. Eu acho que quando o STF trouxe a contumácia como um novo elemento do tipo, que não está previsto no tipo que está na lei, ele de fato inovou. E quando inova a jurisprudência, ela tem que ter esse cuidado, porque a irretroatividade é uma garantia do cidadão, tanto no âmbito criminal, como também no âmbito tributário. A tributação também é regida pela irretroatividade. Então, eu penso que neste caso específico, até por conta, existe uma obra da professora Isabel Derzi sobre essa questão dos impactos da jurisprudência nas atividades. O comerciante que pauta, o empresário, o cidadão que pauta a sua conduta com base no entendimento jurisprudencial que existia, porque até então, o ICMS declarado era considerado uma presunção de boa-fé. Então, a gente já entendia que estava tudo certo, que estava cumprindo as obrigações, que isso não configurava crime. Nesse novo cenário, se isso começar a ser aplicado com esse caráter a todos, e de inclusive retroativo, há uma violação ao princípio da segurança jurídica, há uma violação, a questão da não surpresa, da previsibilidade, que é para isso que o ordenamento jurídico existe,
para garantir previsibilidade e segurança jurídica. Então, nesse ponto, eu acho que ainda vem muita discussão. Com relação até à questão da contumácia, o Guilherme colocou a questão dos decretos, e eu trago uma questão à reflexão. A competência legislativa em âmbito penal, ela é privativa da União. E a partir do momento que você traz a contumácia para ser um elemento do tipo penal, eu penso que decretos estaduais, legislações do Estado, não obstante a competência tributária do ente estatal, não se aplicaria nesse caso, a não ser que houvesse uma lei complementar federal autorizando que os estados assim fizessem. Então, penso que também esses conceitos que já existem nas legislações acerca de contumácia não se aplicariam necessariamente para a questão penal, que é uma outra seara, né? Mas aí vocês, criminalistas, que vão me esclarecer melhor aí logo na sequência. Outra colocação que eu acho importante a gente fazer é a questão do precedente que foi fixado no recurso extraordinário, a questão do PIS e COFINS, né? Porque o entendimento que foi firmado lá, e o doutor Rachid bem colocou, foi justamente esse, que o ICMS não se configuraria como um faturamento da pessoa jurídica, e que, portanto, não poderia ser aplicado com base de cálculo do PIS e da COFINS. A questão é que, quando houve esse entendimento, o que o STF disse foi o seguinte, o ICMS não é receita da pessoa jurídica, por isso não incide o PIS e COFINS, mas por quê? Porque ela é um dinheiro do Estado, porque no regime de cumulatividade que existe, de não cumulatividade que existe no ICMS, esse valor ingressa na conta, vamos dizer assim, do contribuinte, mas ele está lá transitando, e não transitando totalmente aquele valor, porque não é que aquele valor destacado da nota vai ser o valor que ele vai pagar para o fisco estadual, porque existe uma série de regras de compensações de conta gráfica do ICMS que pode ser que ele nem tenha nada a pagar naquele mês. Mas, de fato, quando o STF decidiu essa questão, ele entendeu que o valor da receita, o valor que entra pelo ICMS não seria a receita da pessoa jurídica, e sim uma receita estatal, porque é um valor que deve ser repassado para o Estado. Mas nesse caso desse julgamento específico que o STF teve, no caso que o ICMS, apropriação indébita, vamos assim dizer, foi que esse valor recolhido do ICMS seria um valor do contribuinte, como se o contribuinte estivesse transferindo esse valor. Então, foram pontos de vista diferentes nas aplicações. É lógico que essa questão do ICMS, da PIS e COFINS, confunde um pouco. Se ICMS já é difícil, PIS e COFINS é mais ainda, né? O assunto não termina nunca, mas, de qualquer forma, acho que a gente tem que diferenciar um pouco essa situação e entender que, neste caso, desse julgamento que nós estamos analisando hoje, o que o STF entendeu era que este valor, que a princípio havia sido apropriado indevidamente, seria um valor pertencente ao contribuinte de fato. Né? Mas nós temos que lembrar que o contribuinte de fato não tem nem direito de pedir restituição desse imposto quando ele é pago indevidamente. Eu vou dar um exemplo também da imunidade. Muitas instituições são imunes, não pagam impostos no Brasil por conta de definição constitucional, mas quando elas compram produtos, elas não têm direito a essa imunidade. Elas não podem dizer, olha, eu não vou pagar o ICMS dessa compra porque eu sou imune ao imposto. Por quê? Porque a imunidade só se aplica ao contribuinte de direito, porque é uma regra jurídica. Então, mais uma vez, os argumentos são complexos, é claro, talvez a gente nunca vá conseguir compreender completamente essa questão, mas o dever de pagar o ICMS é do contribuinte de direito. Né? E nesse caso específico, essa visão afasta a possibilidade de imaginar que haver um locupletamento ilícito. Né? Enfim, seriam essas as minhas considerações. Obrigada, Marcos. Uma alegria enorme. Rachid. Bom, vou aproveitar um pouco para tentar esmiuçar um pouco o meu entendimento quando eu falei da capacidade contributiva. E do porquê que me parece que é possível e me parece que há, sim, um locupletamento, ou pode haver um locupletamento. Eu volto a dizer, eu não sou amplamente favorável ao enquadramento da conduta do puro e simples inadimplemento do ICMS como configurador do tipo do artigo 1º, inciso 2º da Lei 8.137. Então,
segundo, inciso 2º da Lei 8137. Se você me perguntar, pura e simplesmente deixar de recolher o tributo é crime? A minha resposta é não, não é crime, por falta de tipicidade. E vejo que se o tipo for interpretado desta forma, de modo a considerar o puro e simples inadimplemento como uma conduta criminosa, ele vai bater no dispositivo constitucional que vier da prisão por dívida. Não é? Me parece que quando o Supremo diz em relação ao PIS e COFINS que o dinheiro é do Estado, não é? Então, o dinheiro está na mão do empresário como mero depositário. Aliás, isso é dito expressamente por alguns ministros. Mas ele é depositário por quê? Da onde surgiu esse dinheiro? Segundo o Supremo, lá, o dinheiro surge, sai do bolso ou do patrimônio do contribuinte de fato, transita pela contabilidade do contribuinte de direito, essa é a visão do Supremo, não que eu concorde com ela, transita pelo patrimônio ou pela contabilidade do contribuinte de direito, que é mero detentor da coisa, desse valor, não é? E, portanto, se transita pela contabilidade, não configura o faturamento dele. A minha visão é diferente. A minha visão é que o valor está incluído no preço e tudo que ingressa a título de faturamento. Não é? A minha visão seria essa. Que tem um dever de pagar um tributo que é seu, é próprio, não é? Que ele praticou um fato gerador. Né? Então não há que se falar em propriedade do Estado desse valor. A propriedade do valor é do próprio contribuinte, me parece, do próprio empresário. Mas não foi isso que o Supremo disse. Eu só fiz menção ao fato do PIS porque me parece o seguinte, que os erros cometidos nesse julgamento de agora são coerentes com os erros cometidos no julgamento passado. Então, nós estamos de acordo que há equívocos. Né? Bom, apesar de achar que há erro, né, e aqui eu gostaria de retomar essa ideia, a atividade tributária do Estado, ela, genericamente falando, significa transferir riqueza privada para a esfera pública, pelo simples fato da riqueza existir. Né? Aqui eu estou me valendo das lições de Alfredo Augusto Becker. Né? E como é que faz o Estado, então? Como ele não pode ingressar na casa de cada um dos contribuintes e fazer um escrutínio para saber, para medir a riqueza de cada um de nós, seria impossível fazer isso, ele elege fatos que são signos, ou seja, sinais, que fazem presumir fatos, signos presuntivos de riqueza. Então, o Estado parte do pressuposto segundo o qual quem tem renda tem riqueza. E se tem riqueza, pode arcar com a obrigação que a todos é imposta, que é a obrigação de contribuir para as despesas públicas de acordo com a sua capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva não está descrito desta forma na Constituição brasileira. Existe simplesmente a enunciação. E aqui é uma crítica que precisa ser feita à doutrina do direito tributário, que, salvo uma ou outra exceção, o princípio da capacidade contributiva ele é sempre visto sob a ótica da proteção do contribuinte contra a tributação excessiva. Sempre que você vai olhar nos manuais de direito tributário, em geral, o princípio da capacidade contributiva ele é visto sob que ótica? Sob a ótica da defesa do contribuinte. Né? O Estado não pode cobrar tributos que vá além, de uma forma que vá além da capacidade que eu disponho. E nunca, ou quase nunca, pelo menos na doutrina do direito tributário que eu tenho, com a qual eu tenho se faz a análise no sentido oposto, ou seja, da capacidade contributiva enquanto dever a todos imposto de contribuir de acordo com suas forças econômicas para as despesas públicas. E esse é um viés, essa é uma lógica, é uma ótica do princípio da capacidade contributiva que, por exemplo, pelo menos na doutrina estrangeira, se nós pegarmos o casal Tanabás, que é a obrigação, o dever fundamental de pagar impostos, né,
que nós temos no exterior uma visão mais desenvolvida a respeito disso. Não é? Que a própria Constituição italiana define o princípio da capacidade contributiva como sendo, né, nessa dicção que eu estou dizendo. Há um artigo na Constituição italiana, não me recordo o número agora, que diz: todos devem contribuir para as despesas públicas de acordo com a sua capacidade contributiva. O princípio ele é enunciado como um dever a todos os impostos. Pois bem, se o Estado faz isso, não é? Elege fatos signos presuntivos de riqueza, que são fatos que, quando ocorrem, tornam lícito ao Estado que presuma que alguém é detentor de uma parcela de riqueza e, portanto, sendo detentor de uma parcela de riqueza, tem o dever de entregar essa parcela de riqueza ao Estado para contribuir com suas forças, dentro das suas forças econômicas, para as finalidades públicas. Me parece que o Estado, quando faz isso, ao eleger esses fatos signos, faz sempre focado em 3 elementos que se reconduzem a 3 atitudes, num maior ou menor grau. Né? As 3 atitudes são possuir patrimônio, que é a renda acumulada, possuir renda, que é o ingresso financeiro, renda no sentido amplo. Não estou falando aqui do conceito estrito de renda configurador do fato gerador do imposto sobre a renda. Não é disso que eu estou falando renda no sentido amplo. Ingressos financeiros. Né? Patrimônio, que é renda acumulada. Renda, que é ingresso financeiro. E consumo, que é a renda gasta. As iniciativas históricas exóticas que instituíram um tributo sobre a barba, por exemplo, né, tem isso é sempre citado, né, que diz que um governante russo instituiu o tributo sobre a barba porque queria ocidentalizar, né, e com um efeito extrafiscal. Na verdade, isso não é atividade tributária estatal, né? Isto é quase que uma sanção para a prática de uma conduta indesejada. Né? E mesmo nos tributos que têm um grau de extrafiscalidade grande, né, você pode dizer que a finalidade ela é de fomento, por um lado, para fomentar uma determinada conduta, e de punição, por outro, para restringir uma determinada conduta. Né? Então, o imposto de importação, por exemplo, que é sempre o exemplo de tributo extrafiscal, você diz assim, olha, a alíquota é enorme do imposto de importação. Qual que é a finalidade? Bom, a finalidade é, sim, fazer ingressar nos cofres públicos uma parcela da riqueza privada. Sim, mas tem aí um conteúdo, talvez, não é? Quase que de punição. Não é? Porque, assim, você, com a tua atitude, você está, digamos assim, ajudando a dificultar a atividade industrial brasileira. Né? Então, a gente tem toda uma série de questionamentos a respeito da configuração. E os tributos ICMS e IPI têm essa característica, ainda que pela via da repercussão. O eleito contribuinte pela lei, esta eleição ela tem por finalidade maximizar a cobrança, maximizar o desiderato estatal. Qual é o desiderato estatal? No que diz respeito ao ICMS e ao IPI? É que o ônus econômico consistente na distribuição da capacidade contributiva de forma equânime recaia sobre os ombros do contribuinte, de fato, sobre os ombros do consumidor. Esse é o desiderato estatal. Para atingir esse desiderato, o Estado, às vezes, se vale do fenômeno da substituição tributária, em que esta relação ela é mais clara entre quem sofre o ônus econômico e quem tem o dever de levar o tributo aos cofres públicos. É mais claro. É muito claro quando, no meu contra-cheque, desconto uma quantidade de dinheiro a título de imposto de renda. Né? Quem tem o dever de levar esse dinheiro é o meu empregador, mas quem está sofrendo o ônus econômico claramente sou eu. E aí, diferentemente do que acontece nos casos de repercussão, como a doutora Ináia falou, eu posso
pedir a restituição do tributo indevidamente pago. E a outra forma de fazer com que isso recaia sobre meus ombros, que sou o consumidor final, é pelo fenômeno da repercussão. Eu crio um tributo que tem, digamos assim, pela sua configuração constitucional, a função de repercutir. Aqui eu me valho do Luciano Amaro. O Luciano Amaro, num dado momento, diz assim, olha, por mais que os tributaristas, de um modo geral, torçam o nariz para o conceito de tributo direto e tributo indireto, a verdade é que o tributo existe. Essa diferenciação faz sentido porque essa diferenciação existe. Eu posso não gostar disso, existe. O cientista não tem o que fazer. Eu não posso olhar para um biólogo, nunca vai olhar para uma bactéria e dizer eu não vou analisar essa bactéria porque eu não concordo. Né? Então, o que os tributaristas, alguns tributaristas de um modo geral, fazem é o seguinte, Geraldo Ataliba, por exemplo, essa distinção é meramente econômica, essa distinção é extrajurídica, não nos interessa, eu não vou tratar disso. Me parece que essa não é uma postura correta. Existe uma diferenciação entre tributo direto e indireto. Né? E a diferenciação está justamente no fato de que o ônus econômico, o tributo ele é descrito, ele é desenhado na sua configuração legal e constitucional para recair o ônus econômico sobre o ombro do consumidor final. E tanto é assim que ele é não cumulativo. Que o empresário que está no meio da cadeia produtiva, ele recolhe só a diferença, mas mesmo a diferença que ele recorre, ele embute no preço para cobrar do empresário seguinte. E aqui, cobrar não é necessariamente um sentido técnico tributário da expressão cobrar. Me parece que o legislador, quando usa esta expressão, o faz de uma forma leiga, como, de um modo geral, o legislador é leigo. Né? Então, eu não veria dificuldade em uma interpretação a respeito desse elemento do tipo cobrar, de dar a esse elemento uma feição um pouco maior. Então, falando do conteúdo material do injusto, me parece que o empresário que transfere o ônus econômico, como é próprio desse tributo, né? E eu acho que o princípio da seletividade ele é muito, muito, muito significativo para esse efeito, porque a seletividade ela deve levar em consideração a essencialidade do produto, e se deve levar em consideração a essencialidade do produto, isso é claro que o que a Constituição está buscando é atingir a capacidade contributiva do consumidor final, porque, do contrário, a essencialidade não seria, a seletividade não levaria em consideração a essencialidade do produto. Não é? Me parece que o empresário, que de forma a locupletar-se dessa circunstância, busca enriquecer com essa circunstância, não é? Tem sim, demonstra sim um conteúdo material de injusto que vai além daquilo que a Constituição elege e declara desde logo imune e fenso à sanção corporal, que seria uma prisão. Fala-se em prisão civil, alguns até, né, da doutrina dizem assim, aqui é prisão penal, não se aplica a regra, fazem uma interpretação a contrário senso, que me parece pobre, com a qual eu não estou de acordo. Eu acho que se a Constituição proíbe a prisão civil, com muito mais razão proíbe a penal, porque a prisão civil ela é muito menos danosa e muito menos grave do que a prisão penal. Mas eu creio que exista sim. E também em relação à própria contumácia, também eu vejo, porque assim, eu acompanhando o julgamento, eu fiquei com a impressão de que, num primeiro momento, o relator ele tinha a finalidade de assentar a tese de que o não pagamento de ICMS era uma conduta penalmente relevante. Foi contrastado com diversas situações em que esta afirmação causaria inúmeras injustiças. Né? Eu, faz muito tempo que não advogo, né? Estou há 19 anos na magistratura e mais um tempo na advocacia pública sem advogar, mas eu ainda me recordo do tempo em que eu advogava, que eu me deparava com
com situações de absoluta injustiça, né? de pequenos empresários que eram muito mais, estavam sendo punidos pela sua desorganização mais do que qualquer outra coisa, não é isso? Pessoas que a gente diz assim, olha, se esse país tivesse um mínimo de suporte, né, se o Sebrae cumprisse, né, a sua finalidade, essas pessoas não estariam envolvidas nessa loucura, né? É aquele sonho do empreendedor e não sei o quê. Então, pessoas assim, tipo, envolvidas com problemas criminais de forma absolutamente injusta. Eu não desconheço isso e eu sei. Tanto que eu acho que, no final das contas, esse julgamento do Supremo vai ser aquela história da montanha que vai parir um rato. Eu acho que, no final das contas, muito poucos empresários, correta e justamente, serão enquadrados nesse tipo, né? E acho que a coisa do relator insistir no dolo, né? E aí me parece que ele usa a expressão dolo de uma forma absolutamente atécnica, porque ele chama de dolo aquilo que não é tecnicamente dolo. Eu acho que ele queria, né, dizer elemento subjetivo do tipo mesmo, criar um elemento subjetivo do tipo, né, e cria também uma espécie de um elemento normativo, como o Lucchesi falou, que é o da contumácia. Mas não me parece que fez isso levando em consideração um conceito técnico tributário de contumácia. Me parece que o que ele quis foi apontar um conteúdo valorativo probatório para saber, para orientar as instâncias ordinárias no sentido de quando se deve aplicar esse tipo, a que conduta se deve aplicar esse tipo, né? Justamente com receio de que haja uma aplicação generalizada e pegue indivíduos que estão nessa situação que eu mencionei agora, ou seja, indivíduos que, antes de tudo, são desorganizados, antes de tudo, são empresários incompetentes, né? No bom sentido e com todo respeito a eles, mas enfim, e não pessoas que montaram negócios, não é? E que têm com a finalidade, montando esse negócio, enriquecer às custas, digamos assim, ora do Estado, ora do contribuinte de fato. Por isso que eu defendo na minha obra justamente isso, né? Uma interpretação conforme a Constituição, neste caso específico, para ser mais técnico, seria uma declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, para, pela via da interpretação, exigir esse elemento subjetivo do tipo distinto do dolo, que é a intenção de se locupletar. E acho que isso seria possível, embora o tipo não diga isso, né, eu acho que pela via da interpretação isso é possível, porque seria uma interpretação redutora do conteúdo típico inicial. O tipo diz mais do que poderia dizer, não é? Na minha concepção. Enfim, são essas as colocações que eu tenho. Portanto, eu não me preocuparia, né, em procurar um conceito de contumácia que estivesse no âmbito do direito tributário. Me parece que isso é mais como é que se diz? Um indicativo por parte do relator, no sentido de dizer, olha, esse tipo não é para aplicar para qualquer empresário, não é qualquer situação. Aí ele usa a contumácia como se fosse uma espécie de um indicativo, né, de uma valoração probatória futura para você chegar à conclusão e separar o joio do trigo, né, daquele que está, às vezes, até com dificuldades financeiras, não é? E por isso está ali carregando o seu negócio. E já que o Lucchesi falou de teses para a advocacia, eu acho que sempre sobra essa tese, né? Que é a tese da dificuldade financeira, né? Que, enfim, a jurisprudência assentou que se trata de um caso de inexigibilidade de conduta conforme o direito, mas que eu particularmente tenho para mim que isso poderia e deveria ser tratado no âmbito da própria tipicidade mesmo. Dá para garantir um controle maior. Mas, enfim, isso é papo se eu for falar de localização dentro do conceito analítico de crime da dificuldade financeira como escusa para não pagamento de tributo devido, aí só isso já daria talvez uma outra live. Então, eu vou ficar por aqui, agradecer mais uma vez a oportunidade de
conversar com os colegas e debater esse tema que eu gosto muito, e agradecer também, enfim, as falas, né, tanto da Inayá quanto do Lucchesi, que são sempre enriquecedoras, e dizer que também aprendi muito com vocês hoje, né, e agradecer, então, as palavras de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Rachid, muito obrigado. A obra que o Dr. Rachid mencionou, a autoria dele é A Relevância Penal da Inadimplência Tributária, de 2013, lançada pela editora Juruá. Vale a leitura, é uma recomendação nossa. Eu não posso deixar de mencionar também, estamos discutindo tanto a questão do dolo, eu não posso deixar de mencionar e recomendar Punindo a Culpa como Dolo, o uso da cegueira deliberada no Brasil, que é de autoria do Guilherme Lucchesi. Não posso deixar de fazer menção a um acórdão que o João Vieira, da Comissão de Direito Penal Econômico de Pernambuco, colocou no nosso chat. É um acórdão agora de agosto de 2020, do ministro Schietti, do STJ, que justamente entra nessa questão que nós estamos tratando das dificuldades financeiras, dos interesses pessoais, e que pode significar uma virada, uma guinada importante de entendimento. E rapidamente passo a palavra para o Guilherme fazer a sua conclusão. Obrigado, Marlos. Eu, na verdade, tenho muito pouco a acrescentar a tudo que foi dito. Na verdade, eu até gostaria que a fala do Rachid, muito lúcida, agora no final ficasse por último. Só me cabe apenas um comentário final. Eu concordo em absoluto. Quer dizer, a gente tem uma economia muito informal no Brasil, né? Isso fica muito claro para nós. Talvez não seja o caso de todos os clientes que procuram o Marlos, a Inayá, mas a gente olha a realidade do Brasil hoje, a economia é informal. Isso cria um problema muito grande, e essa é uma preocupação muito verdadeira que o Rachid traz, e não seria justo que o empresário desorganizado, ou o empresário, enfim, que não. Eu gostei muito quando você falou do Sebrae, Rachid. Eu acho que tem uma missão muito importante aqui que precisava ser mais bem desenvolvida. Então, não seria justo submeter esses indivíduos à sanção penal. Mas o que me preocupa, né, fazendo um contraponto muito breve, muito contido, muito objetivo, é o fato de a gente ter uma categoria de crimes que só pode ser praticado por uma categoria específica de indivíduos. É como dizer que o homicídio só é punido quando ele é praticado por um serial killer e não quando é praticado por um assassino que eventualmente cometa assassinatos em série. Não é isso que você defende. Eu não estou colocando palavras na tua boca, me desculpe. Mas quando o Supremo Tribunal Federal dá o entendimento que deram, ainda tentando limitar o alcance do tipo penal para algumas situações que a gente entende que deveriam ser merecedoras, eu modestamente entendo que isso pode acabar desvirtuando a maneira como o nosso sistema atua, porque se uma conduta é criminosa, é porque há desvalor de ação, há desvalor na ação e há desvalor no resultado. Então, independentemente de quem pratica, em que situações, se né, para mais ou para menos, essa conduta deveria ser crime. Então, fica aqui a minha discordância pontual nesse ponto. E com relação ao voto do ministro Schietti, julgado agora, né, no início de agosto, que o João Vieira Neto manda para nós, tem uma discussão lá sobre dolo também, um pouco desse erro, desse equívoco de dolo que o Rachid apontou, quer dizer, na verdade, deveria estar se falando do elemento especial do tipo. E aqui ele faz a seguinte distinção, né? Há uma diferença inquestionável entre aquele que não paga tributo por circunstâncias alheias à sua vontade de pagar. Então, é o sujeito que está em dificuldade financeira e pela operação ele simplesmente não dá conta, e quem dolosamente não recolhe o tributo motivado por interesses pessoais. Isso não tem a ver com dolo. O interesse pessoal, se o sujeito quer se locupletar indevidamente ou não tem nada a ver com dolo. Se eu não tenho condições pessoais de recolher tributo e, sabendo que eu não estou recolhendo tributo, deixo de recolher tributo, tem dolo. Haveria um elemento diverso aqui, que é uma discussão muito antiga que se tem no direito penal brasileiro, da distinção entre o motivo e a intenção e o dolo. Mas eu considero aqui que tem um problema adicional, né?
vamos pegar o exemplo, saindo um pouco do âmbito do ICMS declarado e não pago, né? O artigo 1º, inciso 1º da Lei 8.137, que exige fraude, né, para que haja um crime material contra a ordem tributária. Digamos que eu sou devedor de imposto de renda e eu não quero pagar imposto de renda porque eu não quero pagar imposto de renda. Eu acho um absurdo, imposto é crime, tax is theft, eu sou liberal absoluto, não quero pagar porque eu acho que eu sou contra o Estado receber. Eu tenho dolo, não tenho atividade financeira, mas essa simples intenção de não querer recolher não é suficiente. Né? Então, ainda que eu concorde com a maior parte das premissas, e eu não quero discutir o conhecimento técnico tributário da doutora Inayá, do doutor Rachid, eu sou aqui um pobre advogado criminalista nessa discussão, eu considero que faltaria um elemento adicional aqui, né? Que talvez a interpretação conforme sem redução de texto possa ajudar a resolver, mas acredito que esteja faltando alguma coisa aqui no âmago do direito penal. Mas eu assim, de tudo, queria agradecer, porque é uma fala que nos faz refletir muito, né? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui discutindo o tema e podendo compartilhar a minha visão com grandes especialistas e com o público, como sempre, muito qualificado aqui nas nossas rodas de conversa. Muito obrigado, Inayá, muito obrigado, Rachid, um abraço especial ao Marlos. Uma boa noite. Para encerrar, eu tenho que agradecer muito o nosso debate nessa roda de conversa, a Inayá Botelho, Ricardo Rachid de Oliveira, Guilherme Brenner Lucchesi. Foi uma satisfação enorme, muitos agradecimentos no chat, muitos advogados e espectadores dizendo que tiraram muitas das suas dúvidas, que foi esclarecedor e rico o debate. Ele fica disponível no YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa. Quem quiser pode curtir e compartilhar. E no próximo dia 31 de agosto, 17 horas, nós teremos a próxima roda de conversa sobre prova e verdade no processo penal. O Guilherme Lucchesi será o mediador. O debate será entre o juiz federal Flávio Cruz, a advogada e professora Janaína Matida, e eu participarei também do debate. Com isso, me despeço, agradecendo todos fraternalmente. Saúde a todos. Grande abraço.